Pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a redação e a redação no Enem, sobre como é que ela se constrói, sobre o que é o tipo de redação no processo seletivo do Exame Nacional do Ensino Médio. Se você gostar do nosso vídeo, deixe o seu like e se você quiser receber outras novidades, se inscreva no nosso canal. Então vamos lá. Então, pessoal, como é que funciona a redação no Enem, né? Qual é o tipo de texto que eu devo construir? Na nossa linguagem, quando nós pensamos em texto, nós pensamos em 4 tipos de texto, né? Que são a dissertação, a narração, a descrição e a injunção. No Enem, é pedido a dissertação. Por que a dissertação, né? Vamos comentar um pouquinho sobre esses 4 tipos de textos antes, né? A descrição, obviamente, vai descrever. A injunção, ela vai pedir, vai guiar, né? Dependendo do gênero textual que se encaixar nela. A narração vai contar e a dissertação vai argumentar. Então, para o Enem é mais importante que haja a dissertação como tipo de texto. Por quê? Porque lá eles vão observar, os revisores, eles vão observar como é que tu se posiciona como ser crítico a respeito de determinado assunto, a respeito de determinado tema. Então, a dissertação, ela vai ser a prioridade como tipologia textual no momento em que é proposto a escrita de um texto nesse processo seletivo, certo? Então, como é que funciona, né? Existem 2 tipos de dissertações. Vou escrever aqui. Então, existe a dissertação argumentativa e a expositiva, né? Qual é a diferença entre uma e outra? A expositiva, ela vai abordar sobre algum assunto, enquanto a argumentativa, ela aborda criticando, argumentando e opinando, certo? Então, a argumentativa, ela é a mais interessante para o processo seletivo do Enem, né? E como características dessa dissertação argumentativa, eu tenho o quê? O posicionamento, a reflexão, né? E esse posicionamento ele é acompanhado de ponto de vista. E é importante pensar que esse ponto de vista ele não é qualquer mera opinião. A gente sempre tem que embasar nossas opiniões, né? E é importante que nós embasemos nossas opiniões em dados, em ciência, né? Porque assim eu dou mais clareza e consistência do meu saber para o revisor, né? Então, posicionamento, reflexão, ponto de vista, a tentativa, acho que não vai caber aqui, a tentativa de solução de problemas também é uma característica bastante presente na dissertação argumentativa, sobretudo na redação do Enem. Então, essas características aqui, elas são bem marcantes num tipo dissertativo. Por quê? Porque quando eu vou escrever o meu texto, eu vou escrever argumentando sobre algo, né? Para que o meu revisor veja que eu estou me posicionando como ser crítico e reflexivo, né? Estou atribuindo um ponto de vista, né? E ao mesmo tempo estou tentando trazer uma solução para um problema. Como assim para o problema? Vai haver um problema que está sendo abordado ali e eu vou tentar ser o ser que vai contribuir para essa solução, tá? Então essas aqui são as características da dissertação argumentativa, né? Então, assim, um exemplo de redação do modelo dissertativo argumentativo, né? Dessa estrutura. Ali no site da G1, nós temos alguns exemplos de redações nota 1000, é até uma sugestão para quem está estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio e quer procurar modelos bons para ter motivação, para se embasar. Então, ali nesse exemplo, tá? Nós pegamos as redações de 2019 com o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Então, eles deveriam escrever uma argumentação, né, a partir desse tema, né? E aqui nós temos um exemplo, né? Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia. Aqui, a partir dessa vírgula, a gente já tem
o autor já começa a se posicionar a respeito do assunto, principalmente no que diz respeito ao cinema. Então aqui eu trago uma evidência e aqui, a partir dessa vírgula, eu já tenho o início de um posicionamento crítico, certo? Então, ó, é relevante abordar, é relevante para quem? Para o autor, ele acha relevante abordar, né? Então vejam bem que aqui o autor está se posicionando no texto. Ele não conta como numa narrativa ele poderia narrar, contar uma história. Ele não necessariamente descreve um cenário e ele está inerte e descreve de forma objetiva. Ele não guia o leitor a seguir, a fazer, a cumprir algo. Não, ele está se posicionando de forma crítica. Ó, é relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista segregacionista. Ó, que posicionamento crítico. De modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17%... Ó, aqui ela traz toda uma construção de argumentos, se baseando em quê? Em evidências. É aquilo que nós dissemos, né? Que opinião por opinião na argumentação não basta. A gente tem que trazer a nossa opinião, nosso ponto de vista, mas baseado em evidências, né? Em bases concretas, para que nós passemos clareza para o revisor do que nós conhecemos, do assunto que nós conhecemos e do quão atento nós estamos ao assunto que está sendo tratado, tá? E assim por diante, pessoal. Então aqui é um exemplo, tá? Existem vários exemplos de redações nota 1000 na internet. Existem também vários exemplos de redação redações que foram zeradas, né? Que podem nos ajudar a perceber como está acontecendo a nossa escrita e também nos ajudar a construir uma redação melhor, né? Então, né, pessoal, é importante a gente pensar que, como texto dissertativo argumentativo, no Enem eles vão exigir que nós criemos um texto verbal, certo? Por que eu falo um texto verbal? Porque existem textos verbais e não verbais. Os textos que são escritos a partir do código e os textos que são escritos a partir de imagens, entre outros elementos, certo? E por que eles pedem o código escrito, né? O texto escrito em código? Porque ao mesmo tempo que eles querem ter a noção do nosso conhecimento sobre determinado assunto, eles querem saber também se a gente tem domínio da nossa língua em relação à norma, em relação às regras, em relação à coesão, à coerência, à clareza na escrita do texto, né? E o texto é toda e qualquer unidade de sentido que se entrelaça entre suas partes. Sendo assim, como é que o texto dissertativo argumentativo vai ser dividido no Enem e que é uma base para outros vestibulares e também para outros momentos em que nós precisamos escrever a partir dessa estrutura? A dissertação argumentativa, ela é dividida em introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Pessoal, hoje eu não vou adentrar em cada uma dessas etapas. Por quê? Porque elas precisam ser bem desenvolvidas para ficar claro como é que elas funcionam e como é que elas podem ser construídas, tá? Então nós estamos bolando aqui um vídeo para cada uma dessas etapas que futuramente nós vamos trazer, para que nós consigamos conversar sobre o que é a introdução, sobre como é que faz a introdução, sobre o que é o desenvolvimento, como é que faz o desenvolvimento e o que é a conclusão, como é que se bola uma conclusão, tá? Então nós estamos bolando um trabalho para explicar, para trabalhar cada uma dessas etapas e trazendo exemplos também para ficar mais concreto o nosso trabalho. Mas por hoje, basta nós sabermos que a introdução é a apresentação da minha tese, de uma tese, vamos colocar aqui. O desenvolvimento é a argumentação de uma tese. E a conclusão é a finalização de uma tese. Certo? E ó, vejam quando eu falo tese aqui, eu estou falando em quê?
na estrutura do texto dissertativo argumentativo, certo? Não é a questão de eu contar como na narração, de eu descrever como na descrição, ou de eu guiar como no texto injuntivo. Como base de todo o texto dissertativo argumentativo, eu sempre vou me posicionar criticamente. Então, quando eu falo tese, o que é uma tese? É uma ideia, né? Em que na introdução eu vou apresentar, no desenvolvimento eu vou argumentar e na conclusão eu vou finalizar. E é claro, né, pessoal, que na estrutura da redação do Enem vão existir critérios que vão me guiar na construção passo a passo desse tipo de texto, certo? E é claro que nesses vídeos que nós vamos trazer futuramente, nós também vamos dar dicas de como construir um bom texto, certo? Feito isso, na minha dissertação argumentativa, com base no Enem, eu vou escrever a partir de um tema. E esse tema é interessante, pessoal, por quê? Porque ele vai ser dado de forma a guiar o participante a abordar o assunto e se posicionar criticamente, certo? Então, o tema que o Enem vai trazer é um tema sempre de pertinência atual, né? O Enem, o nosso Exame Nacional do Ensino Médio, ele sempre vai abordar alguma questão de pertinência atual, alguma questão que esteja bastante falada na mídia, né? E o que é importante quando a gente fala no tema? Que o estudante que vai prestar essa prova esteja sempre atento. Por quê? Porque quanto mais conhecimento nós dominamos de um assunto, mais nós conseguimos ter engajamento na hora de escrever o nosso texto, né? Quanto mais conhecimento nós temos de um assunto, menos medo e receio nós temos de escrever a respeito dele. Então, o tema vai ser importante. Por quê? Porque é a partir dele que o aluno vai ter que desenvolver a sua tese, né? E é por isso que é interessante que nós sempre tenhamos conhecimento do que está acontecendo no nosso dia a dia, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham nos acompanhado até aqui. Se vocês gostaram, deixem um like. Se vocês quiserem receber outras novidades, se inscrevam no nosso canal, né? Lembrando que nós vamos bolar vídeos apresentando um pouco mais, né, desenvolvendo mais sobre a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Ou seja, mais sobre como escrever a redação para o Enem. Então, nos acompanhe para outras novidades, para mais conteúdos que nós vamos abordar e discutir mais sobre a redação do Enem. Certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.